Quantas histórias podem existir dentro de um filme? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Caso você ainda não me conheça, meu nome é Gustavo Cruz e aqui nesse canal você descobre como as histórias são contadas e por que elas funcionam, além também de aprender um pouco mais sobre a linguagem cinematográfica. E eu queria convidar todo mundo para me seguir lá no meu Instagram, em @gzgustavocruz, porque é por lá que eu tô conseguindo ter um contato muito mais profundo com toda a galera que me segue. Eu respondo a galera, tô o tempo inteiro fazendo stories, estou postando conteúdo original por lá também, então é um espaço para a gente se conectar mais ainda em relação a essa nossa grande paixão, que é a arte de contar histórias. E bora pro vídeo! Você já ouviu falar sobre filmes episódicos? Ou, como alguns críticos chamam, filmes em episódios? Hoje nós vamos tratar sobre essa estrutura que mais se assemelha à literatura ou, até mesmo pensando nos tempos de hoje, às séries de televisão. O cinema, em toda a sua história, sempre importou e importa tramas dos palcos e também dos livros. O diretor Stanley Kubrick, por exemplo, sempre procurou pelas obras literárias para transformar em cinema. Não à toa, diversos dos seus filmes são adaptações. Assim, com o intercâmbio entre as áreas artísticas ao longo de toda a história do cinema, diferentes modos de organizar histórias foram sendo admitidas na sétima arte. No caso do teatro, as histórias são organizadas em atos, normalmente 3 atos. Já na literatura, a história se organiza em capítulos, variando o número a depender do tamanho do livro. E no cinema, a estrutura mais comum é a divisão em 3 atos. Esse é o paradigma clássico. Porém, alguns diretores tomam liberdade e organizam as suas histórias em capítulos também, como é o caso do Quentin Tarantino no seu projeto Kill Bill e até mesmo em Pulp Fiction. A organização das histórias em capítulos ou atos diz respeito à mudança e aos pontos de virada que a trama propõe. Quanto mais capítulos, mais pontos de mudança ou até mesmo mais pontos de vistas, ou seja, não ficamos acompanhando apenas um protagonista. Às vezes, ocorre do realizador de cinema ter uma história muito longa para caber em um filme de 2 horas, e outros realizadores não se importam com esse padrão e fazem filmes com 3, 4, 5 horas. Isso acontece, mas não é o mais comum. O mais comum é o diretor dividir a longa história em 2 ou 3 filmes. As trilogias são bem famosas no cinema. Já a estrutura episódica que vamos falar hoje acontece quando em um mesmo filme se conta mais de uma história. Às vezes até mesmo 3 histórias, como no filme Contos de Nova York, dirigido pelo Martin Scorsese, Francis Ford Coppola e Woody Allen. Às vezes nós podemos ter até 6 episódios, como no filme Relatos Selvagens. E vamos refletir sobre esses 2 filmes. Mas antes, você deve estar se perguntando, por que um roteirista escolheria uma estrutura episódica para um filme? Há muitas respostas possíveis. Uma delas é que talvez o interesse dos realizadores seja discutir e propor uma reflexão sobre um determinado tema. Ou seja, mais importante do que as tramas é o tema que une todas as histórias. No caso do excelente filme argentino Relatos Selvagens, o tema parece ser a vingança e o tom de humor trágico. Deste modo, definido o tom do filme, os roteiristas escreveram 6 histórias com pessoas em situações limites. Para exemplificar a união pelo tema, vamos às sinopses dessa história. No primeiro episódio, chamado de Pasternak, um homem reúne dentro de um avião pessoas que não gosta e o pilota de modo a colidir com a casa dos seus pais, que também foram ruins com ele. Essa história apresenta o tom do filme, o humor extraído do exagero e das situações inusitadas. É claro que eu não vou trazer aqui para vocês todas as histórias para que vocês não percam a experiência. Eu super recomendo Relatos Selvagens. Mas basicamente você vai encontrar em cada uma dessas histórias como as pessoas acabam reagindo em situações de extrema raiva, em situações de extrema vingança. São histórias muito bem construídas que te levam tanto ao riso, mas também à reflexão que os diretores estavam propondo. Relatos Selvagens foi um filme indicado à Palma de Ouro em Cannes e também ao Oscar de filme estrangeiro. E é um filme que acabou ficando em cartaz por mais de 1 ano em São Paulo por conta do boca a boca. E esse é um caso muito raro. E você imagine o porquê, né? Em uma cidade como São Paulo, onde existe muito estresse a cada minuto, as pessoas se identificaram demais com aquelas histórias e puderam até mesmo aliviar um pouco da sua raiva acompanhando o que os personagens estavam fazendo. E afinal de contas, por que o filme funciona? Primeiramente, nós podemos dizer que todos os episódios estão ligados pelo tema, a vingança e pelo tom de humor trágico, o que nos dá a sensação de coesão. Além disso, todos os
os episódios têm tramas bem amarradas e com arcos super bem definidos. Eu tenho a sensação de que nós aproveitamos cada episódio como se fosse um filme independente, uma vez que o arco de apresentação, desenvolvimento e também o desfecho são muito bem executados. Como se não bastasse, todas as 6 histórias têm a mesma potência dramática. Todos vão até as últimas consequências, não dando espaço para o público imaginar como eles poderiam ir além. Ou seja, mesmo sendo 6 histórias diferentes, elas têm o mesmo tema, um desenvolvimento muito bem feito e uma conclusão definitiva, dando ao público uma sensação muito positiva de que aquela história teve um começo, meio e fim definitivo, não dando espaço para que a gente fique imaginando o que poderia acontecer. E essa é uma estratégia muito poderosa dentro de um filme como esses. Afinal de contas, se uma história que passasse no meio do filme não tivesse um final definitivo, ela poderia roubar a atenção do público por mais tempo. Afinal de contas, quando nós temos um final aberto, ficamos refletindo sobre os motivos e causas daquele final, o que poderia ter acontecido com as personagens. Esse é um filme que te envolve e te entrega absolutamente a experiência clássica de cinema. E é um filme que tem um tema tão poderoso, com histórias tão bem construídas, que não passa a sensação de ser um filme com curtas metragens. Ele dá a sensação de que todas aquelas histórias se passam no mesmo universo. E isso é importantíssimo para uma história como essas. E quais são os desafios sobre esse tipo de filme? O maior desafio de um filme episódico é o equilíbrio na qualidade entre essas tramas. Isso se dá pois inevitavelmente o público compara as histórias e como elas foram contadas, sempre tentando elencar qual é a melhor. E isso é inevitável. É do cérebro humano traçar comparações o tempo todo. Se nós comparamos até mesmo a filmografia de um diretor que admiramos, é claro que nós vamos comparar episódios dentro de um filme. Dito isso, filmes em episódios costumam sofrer com julgamentos mais duros do que os filmes de estrutura de 3 atos, porque o olhar se torna mais implacável, uma vez que é muito mais difícil acertar 3 ou 5 vezes do que, é claro, uma só. Outro desafio nesse tipo de estrutura é se manter fiel ao tema. Por mais que pareça simples, abordar o mesmo tema de formas diferentes pode ser um grande desafio. É como se você estivesse construindo 5 filmes diferentes. É claro, com menos tempo de duração, mas ainda 5 histórias que precisam ter a mesma força. Então é preciso muita pesquisa e autoridade para que o roteirista não se esgote e consiga olhar de ângulos diferentes para a mesma questão. Um exemplo de filme episódico desequilibrado é o filme de 1989, Contos de Nova York. Nele, 3 diretores consagrados filmam episódios com histórias sobre a famosa cidade de Nova York. Essa parece ser a única unidade do filme, o que por ser muito ampla, acaba deixando o resultado final sem coesão. Esse é um ponto interessante para se pensar, a delimitação do tema. E você poderia estar pensando, como pode um filme com Martin Scorsese, Francis Ford Coppola e Woody Allen dar errado? Mas é exatamente isso que eu estou querendo trazer aqui para você. Não necessariamente uma coisa está conectada à outra, porque os desafios do projeto vão muito além das qualidades dos próprios diretores. Essa pode ser até mesmo a causa dos problemas, já que no primeiro exemplo que eu trouxe para vocês em Relatos Selvagens, nós temos histórias diferentes dirigidas pela mesma pessoa. Isso dá uma grande sensação de unidade. Quanto mais claro for o tema em comum, mais efetiva será a análise que leve em conta a proposta. Quando o tema não é bem definido, fica difícil ver as histórias em perspectivas, o que consequentemente causa um desconforto nos espectadores. Afinal, daquilo que não se entende, cria-se distância. Mas vamos falar do filme. A primeira trama é dirigida pelo Martin Scorsese e conta a história de um pintor que é completamente apaixonado pela sua assistente. Porém, a moça não o quer mais e isso deixa completamente desnorteado. Ele insiste no relacionamento, mas ela nega. A história não tem um enredo muito complexo, mas é extremamente bem dirigida pelo Scorsese. O diretor consegue criar uma tensão dramática com poucas falas e poucas ações, além, é claro, de fazer um registro muito interessante sobre a classe artística de Nova York. O segundo filme, dirigido pelo Coppola e escrito pela sua filha, Sofia Coppola, conta a história de uma garota rica que tem um pai músico que viaja o mundo. Ela passa o tempo à espera do pai e dando festas para outras crianças ricas. O episódio é desastroso, algo completamente aquém dos nomes envolvidos. E no terceiro e melhor episódio do filme, o Woody Allen é um homem que tem uma relação ruim com a mãe por causa da nova namorada. No psicólogo, ele fala mal da mãe e deseja que ela morra. Depois, em um passeio para um show de mágica, a senhora é chamada ao palco e simplesmente some. O personagem do Woody Allen fica primeiramente triste e depois começa a achar que foi uma coisa boa. E o fim dessa história vocês podem acompanhar. O último episódio é o melhor, o que obedece à regra implícita de deixar o melhor para o final. E a história é muito
bem interpretada e dirigida, além de se relacionar melhor com o próprio tema, a cidade de Nova York e a sua população. A vantagem de se escolher uma estrutura episódica é poder oferecer pontos de vista diferentes sobre um mesmo tema. E quando eu falo pontos de vista, eu não estou falando de pessoas diferentes, mas sim de narrativas diferentes dentro da história. É poder propor um assunto para ser discutido, e também é importante que a trama e personagens estejam de acordo com essa discussão que está sendo levantada, porque senão isso pode acabar não funcionando. Há realizadores que têm teses sobre um determinado assunto e não querem desenvolver uma história longa e clássica por conta de tudo que se convencionou a pensar sobre a estrutura de 3 atos. Outra vantagem é contar histórias curtas no cinema, uma vez que poucos cinemas passam curtas-metragens. Deste modo, o cineasta pode contar pequenos enredos e juntá-los numa estrutura que siga o padrão mercadológico. Inclusive, fica aqui a sugestão para quem estiver ouvindo e quer produzir. É muito comum dentro do mercado literário diversos autores se reunirem para criar um livro juntos, onde cada um se responsabiliza por um capítulo daquela obra. E justamente o que conecta todas as narrativas é o tema do livro. Essa é uma possibilidade para um filme, por exemplo, que pode ser rodeado de curtas-metragens que se relacionam dentro do próprio tema. Às vezes é uma solução muito mais barata para que todos possam ter um longa-metragem. Inclusive, é comum ver esse tipo de filme em homenagens a cidades como Paris, Eu Te Amo, Rio, Eu Te Amo, onde nós temos esse conglomerado de artistas reunidos para discutir o mesmo tema. Logo, trabalhar com a estrutura episódica possibilita trabalhar com mais colaboradores, podendo dividir cada episódio em uma equipe diferente, também seguindo o pensamento de produção. É possível realizar o filme em momentos diferentes sem prejuízo para o todo, algo necessário em alguns casos. Outra vantagem seria o produtor juntar realizadores diferentes em um mesmo projeto e fazer a pergunta: como o diretor tal abordaria esse tema? Inclusive, o próprio projeto do Mandalorian da Disney foi realizado dessa forma. Eles decidiram chamar diretores diferentes para dar olhares diferentes para aquela obra, mesmo mantendo o senso de unidade. Vocês podem assistir o documentário na Disney Plus e eu super recomendo. Mas a pergunta que fica é: você já conhecia essa estrutura? Tem algum filme favorito nesse formato? Me diz aqui nos comentários e a gente se encontra no próximo vídeo.